Desde que me divorciei, aprendi a transformar o silêncio da minha casa em tempero para minha vida. O restaurante que herdei da minha mãe passou a ser meu único parceiro de rotina. Eu e ele, todos os dias, abrindo cedo, fechando tarde, com as panelas me contando segredos no chiado da fervura. Só nos finais de semana que a história mudava um pouco, quando meu sobrinho Léo aparecia. 21 anos, sorriso de canto, jeito prestativo, e um olhar que, ultimamente, andava demorando demais no meu decote enquanto eu limpava as mesas. Mas vai ver, era coisa da minha cabeça. Léo começou a vir com mais frequência desde o mês passado. Dizia que gostava de me ajudar, mas eu percebia que o jeito como ele mexia a massa da lasanha era mais lento quando eu estava por perto. Eu fingia não notar, claro, mas era difícil não perceber o jeito como ele me entregava as colheres, por trás, deixando a mão dele tocar na minha, mesmo sem pressa. A cozinha era pequena, e qualquer movimento virava um esbarrão proposital. O mais engraçado é que eu não desviava mais. Naquele sábado, a cidade amanheceu abafada, e o calor invadia a cozinha como um suspiro quente no cangote. Eu usei um vestido leve, florido, mas que marcava bem o corpo. Precisava me sentir bonita, mesmo que fosse só para fritar bife. Quando Léo chegou, vi que os olhos dele dançaram por mim antes de dizer bom dia. Era como se ele quisesse provar cada curva minha com o olhar, e a língua parecia presa atrás dos dentes. Aquilo me deu um frio na barriga. Ou seria calor? A gente passou a manhã na cozinha, um perto do outro, dividindo colher, tábua, cheiro verde e silêncio. Às vezes, a colher caía e ele se abaixava junto comigo, e o rosto dele ficava tão perto das minhas coxas que eu sentia o ar dele na pele. Outras vezes, ele dizia que algo tinha respingado no meu ombro, e com os dedos tirava um fiapo de tempero que nem existia. Eu ria, fingia desentendida, mas por dentro, meu forno já estava pré-aquecido fazia tempo. No início da tarde, o restaurante ficou vazio por uns minutos. Léo ficou lavando a louça, e eu fui guardar uns mantimentos no depósito dos fundos. Quando voltei, ele ainda estava de costas, com a camiseta molhada colando no corpo. Eu parei na porta, observando aquele dorso largo, os músculos movendo sob o tecido. E, por um instante, esqueci completamente que era meu sobrinho. Vi apenas um homem. Um homem que me fazia tremer com um simples olhar. Tia, você pode me ajudar aqui com a torneira? Ele disse, virando-se com aquele sorriso meio torto. Fui até ele, fingindo que não sabia qual torneira era. Me aproximei, nossas mãos se tocaram, e aquele toque. Foi como um choque de energia que correu pelos meus dedos e desceu feito gota de suor pela espinha. A torneira rangeu, e o barulho da água escorrendo só aumentou o silêncio entre nós. Ficamos ali, lado a lado, como se o mundo tivesse parado só para ver o que ia acontecer. Tá calor hoje, né? Comentei, tentando quebrar o clima. Muito, ele respondeu, e a palavra saiu com uma rouquidão que parecia dizer mais do que isso. E ali, com as mãos ainda próximas, os olhos grudados e os corpos num compasso, que o ventilador não conseguia refrescar, eu senti que aquele final de semana ia ser bem diferente. Na manhã seguinte, o cheiro de café já invadia a casa quando descia as escadas ainda de camisola. Léo estava na cozinha, de costas, cortando o pão com a concentração de um monge. O sol batia em cheio nas costas dele, revelando os contornos do corpo através da camiseta fina. Por um instante, hesitei em dizer bom dia. Fiquei só observando aquele movimento de braço, firme, ritmado. Quando me viu, ele sorriu, mas o olhar caiu por um segundo nas minhas pernas nuas, antes de tentar disfarçar. Disfarçar. Mas mal sabia ele que eu também não queria esconder mais nada. Abrimos o restaurante às 10 horas. Era domingo, e a clientela gostava de chegar cedo para experimentar meu prato especial do dia, moqueca. Léo ficou no fogão comigo, e a troca de olhares virou mais constante que o mexer da colher no caldo grosso. Eu percebia como ele se aproximava mais do que precisava, e como a respiração dele mudava quando eu me abaixava para pegar algo nas prateleiras mais baixas. Quando ela se abaixou para pegar os ingredientes, o pano do avental subiu sutil, revelando mais do que devia, ou do que ele conseguia ignorar. Fingi que não notei, mas a tensão ali dentro já não era só do vapor do peixe. Tia, posso mexer a panela? Ele perguntou com aquele tom meio sapeca, que me desmontava. Pode, mas vai devagar, senão derrama. Brinquei com um sorriso de canto.
Ele pegou a colher e o modo como girava me deixou arrepiada. Ela mexia a panela devagar, como quem remexe lembranças escondidas no fundo do peito. Era como se ele estivesse misturando mais do que ingredientes, talvez desejos, vontades, até memórias que nem sabíamos que existiam. O almoço correu bem. Muitos clientes, elogios, e eu com o coração aos pulos cada vez que Léo me tocava o braço sem querer. No fim do expediente, começamos a limpeza. Eu secava as mesas, ele varria. A gente não falava muito, mas o silêncio entre nós já dizia mais do que qualquer conversa fiada. Ele segurou firme a vassoura, ajeitando cada canto com uma precisão que parecia mais um ritual do que uma limpeza. O jeito como ele conduzia o cabo me fez engolir em seco. Cada movimento parecia ensaiado. Cada passo dele parecia me chamar. Fui para o balcão finalizar umas anotações, e Léo veio por trás, lavando as travessas. Eu observei a forma como os dedos dele passavam por cada prato, firmes, cuidadosos. O barulho da água correndo, o sabão espumando. Havia uma dança sensual, até ali. Enquanto ele untava a forma, os dedos percorriam cada canto como se buscassem mais do que só massa. E eu, presa naquilo, sentia meu corpo inteiro se preparar para algo que ainda nem tinha nome. Fui até a cozinha buscar um pano. Estava tudo limpo, mas eu precisava de um pretexto. Ao passar o pano sobre a mesa de inox, senti minha mão deslizar e os pensamentos escaparem junto. Ela passou o pano lentamente sobre a mesa, como quem desenha na superfície aquilo que queria, sentir na pele. E naquele instante eu sabia que meu corpo falava mais do que minha boca. Quando virei para pegar o tempero no armário alto, Léo já estava ali, colado, ajudando. Nossas mãos se tocaram ao mesmo tempo no vidro de coloral. Foi um toque rápido, mas nossos olhos se encontraram. Ficamos ali, a centímetros, respirando o mesmo ar, presos num tempo que já não obedecia ao relógio. O cheiro do alho dourando no azeite misturava-se ao calor dela, e naquele instante, ele soube que estava perdido no tempero certo. Tia... Ele começou num sussurro que me fez tremer. Shhh. Cortei, sem coragem de ouvir ou dizer qualquer coisa que quebrasse aquele feitiço. Naquele fim de tarde, entre panelas secas, bancadas brilhando e uma lasanha ainda esfriando no balcão, a cozinha parecia conter mais calor do que nunca. E aquele calor, eu sabia, ainda ia dar o que falar. O restaurante já estava fechado, mas o calor não. As luzes fracas da cozinha deixavam sombras dançando nas paredes, e ele, encostado no balcão, parecia ainda mais crescido. Eu só conseguia pensar em como o dia havia virado de cabeça para baixo, de panela a panela, de prato em prato. E agora, a gente ali, trocando silêncios mais barulhentos que qualquer pedido da casa. Me aproximei com um pano ainda úmido na mão, mas era só desculpa para ficar perto. Nossos olhos se encararam como dois temperos que, juntos, criam o sabor, que a gente não esquece. Os melões ainda estavam em cima da mesa, frescos, redondos, úmidos. Ele passou os dedos devagar na casca de um, como se estivesse analisando a textura. Eu, parada do outro lado, observava em silêncio, sentindo o coração martelar como batedeira antiga. Foi quando ele falou, com aquela voz rouca de fim de expediente. Você sabe escolher bem os ingredientes, tia. Eu sorri. Mas por dentro, a frase ressoou diferente. Aquilo não era só sobre frutas. Era sobre intenção, sobre vontade. Sobre tudo o que estava ali. Pronto, quente, esperando o momento certo. Quando ele veio até mim com uma bandeja nas mãos, senti o cheiro de café recém-passado misturado com algo que era só nosso. Ele colocou a xícara na minha frente, junto com uma rosquinha doce, mas o que adoçou mesmo foi o olhar que veio junto. A gente já não precisava mais de palavras. A atenção era a própria receita. E quando ele ajeitou o avental mais uma vez, senti que ali havia mais do que farinha. E massa. Havia algo crescendo, inchando, querendo escapar da forma. Eu me apoiei no balcão com a xícara nas mãos e ele veio por trás, como quem já sabia o encaixe da cozinha inteira. O corpo dele encostava no meu devagar, como colher deslizando em cauda quente. Eu senti o calor subir da ponta dos pés até o último fio de cabelo. Essa cozinha tem história, hein? Ele sussurrou. Eu ri, com a respiração meio atravessada. Agora tem mais uma para a coleção, respondi. Nossos corpos se alinharam como cardápio e receita.
Tudo fazia sentido quando estava no lugar certo. Foi então que ele passou a mão pela toalha que cobria a bancada, com a mesma calma de quem limpa, mas com a intenção de quem explora. A toalha caiu. A superfície estava livre. A minha também. Não foi necessário muito esforço. Só aquele empurrãozinho discreto que remove o último obstáculo entre o desejo e a entrega. A ferramenta dele, firme, parecia não caber mais na caixa de tecido onde tentou se esconder o dia inteiro. E ali, entre o mármore e o vapor que ainda saía da chaleira, a gente se entendeu no silêncio mais barulhento da noite. Me encaixei no colo dele como se aquele fosse o molde exato da minha vontade. Os dois respirando no mesmo ritmo, como tachos fervendo sobre a mesma chama. O barulho do relógio da parede era o único som do mundo. Tudo o resto era pele, suor e o vai e vem ritmado que lembrava o som de panela de pressão prestes a explodir. Nossos corpos conversavam sem palavras. Era suor respondendo suor, melão encontrando o pepino, e a fome sendo saciada como num banquete secreto. Ele segurou firme no rebite do armário atrás de mim, e eu, com uma mão na cintura dele, a outra. Apoiada na pia, entendi o que era trabalhar em equipe. O taco ia e voltava na caçapa como se fosse parte de um jogo que ninguém mais jogava. Só a gente, naquele espaço onde cada passo era um passo mais fundo. Era uma troca de serviços, como diziam os antigos. Eu oferecia o tempero, ele trazia o fogo. E juntos a gente cozinhava algo que nunca mais sairia da memória. Quando tudo acalmou, ficamos ali, encostados um no outro, suados, rindo baixinho. O pano de prato voltou para cima da mesa como quem encerra a sessão. A televisão ainda murmurava na sala, mas agora nada mais importava. Olhei para ele com aquele olhar de quem já sabe que a próxima vez não vai demorar, e ele sorrindo disse: "Acho que o restaurante nunca teve um expediente tão intenso." E eu só respondi com uma piscadinha, sentindo a vontade de repetir a receita na próxima folga dele.